Brava Executive Search e Aliá Mentoring apresentam Café com Sal. Bem-vindos a mais um episódio do Café com Sal, podcast que trata de carreira, de liderança, de empreendedorismo. Vocês os acompanham nas redes, tanto no Spotify quanto no YouTube, e os cortes no Instagram. Como não podia ser diferente, a gente tem uma convidada de luxo, vamos dizer assim, tá? Que é a Cristiane Giordano. A Cristiane Giordano, ela é CEO da Funcional Health Tech. Na verdade, ela foi uma executiva de muitos anos de indústria farmacêutica, passando por marcas como Teva, como Pfizer, em cadeira de General Manager, em cadeira de diretora de marketing Latam, enfim, uma pessoa que tem uma trajetória muito importante e hoje ocupa uma cadeira de destaque ainda no setor de forma, só que de um jeitinho diferente. A gente vai entender um pouco isso no nosso bate-papo. Cristiane, super bem-vinda, é um prazer te receber. Prazer é meu. Obrigado pelo prestígio, a gente fica muito feliz aqui no Café com Sal de conversar contigo. Imagina, super bem-vinda. Me conta uma coisa, por que farma? Você identificava já no começo da tua trajetória ou da infância alguma coisa relacionada a isso? Não, sendo bem honesta, não. Foi meio ao acaso mesmo, porque eu comecei a trabalhar cedo, trabalhava em shopping e tal. O que você fazia em shopping? Já que estamos num shopping, que eles acompanham, sabem que a gente está num shopping. Comecei a trabalhar na área de vendas, então aquelas vendas de especial de Natal, sim. Tipo com uns 16 anos Quem e nunca tal. pegou esse bico de fim de Quem ano e foi nunca, tirar um né? dinheiro extra? E aí, depois de um tempo, entrei na faculdade, entrei na SPM. E a princípio era de manhã, então a gente não conseguia fazer muito estágio e tal. Na época o estágio era um pouco diferente, hoje são menos horas, né? E aí uma amiga entrou na Novartis para trabalhar e ela começou a falar que estava gostando e tal. E ela soube de uma vaga na época na Ródia para estágio. E aí eu me apliquei, mas muito acaso, assim. Me apliquei, entrei e aí que começou a minha história na indústria, né? Todos falam que a indústria você acaba se viciando bastante. Eu acho que tem uma característica que você acaba aprendendo coisas muito específicas. Então, aquilo acaba tendo bastante valor dentro do mercado. Eu comecei numa área de informações, na área de BI, que eu acho que foi bem legal, que também foi ao acaso. Eu acho que eu tinha um perfil interessante para essa área, apesar de eu estudava marketing, mas eu gostava muito de matemática, de número, de exatas, então eu acho que foi uma boa porta de entrada, porque eu aprendi bastante do mercado, né? Então comecei a lidar com todos aqueles dados da indústria, que a gente tem uma série de informações, né? De demanda, do varejo, de prescrição também, né? Então foi uma forma de eu conhecer o mercado de uma maneira mais ampla. E assim que começou a minha carreira na indústria, e aí passando por várias. Quer dizer, você não era aquela criança que brincava de farmacinha, eu tinha uma conexão com o remédio da vovó, Nada a disso. ver. Tá. Meu pai sempre falava que eu ia ser executiva. Tá, mas por Porque quê? eu adorava brincar de escritório e não sei o quê. Então ele trazia as coisas, às vezes ele viajava, meu pai trabalhou sempre em vendas e tal. E trazia as coisas de hotel, assim, material bloco, de escritório. material. Lembra do Risque Rabisque? Existe isso ainda? Essas coisas? Deve existir. Eu lembro que a gente fazia muita coisa naqueles carbonos de banco. Não, eu achava depósito, o máximo aqui, ficar isso, passando bloquinhos. para sair no papel. Perdão aos bancos por termos, como é que fala, contribuídos para menor rentabilidade Pro deles. desperdício de papel. Desperdício de papel, porque a gente pegava aqueles bloquinhos, eu pedia para pai e mãe pegar para a gente ficar escrevendo naquilo. Então você era interessada Eu nisso. gostava disso, gostava de mexer na máquina de escrever, gente, já durando minha idade aqui. Sim. E ele sempre falava, não, você vai ser executiva. Tanto que, ao longo dos anos, conforme eu ia crescendo na carreira, ele, e aí, já virou presidente? Já virou presidente? Ele sempre fazia essa pergunta pra mim, é muito engraçado. Que legal, a gente não percebe, mas as pessoas vão instigando Parece positivamente que tem isso na alguma gente, coisa né? que vai te Uma colocando. poção que colocou ali no teu leite, na tua sopinha. Muito legal isso. Quando a gente olha para o mercado de farma, você falou, né? Uma vez que você entra, você se apaixona, porque ele é um mercado, obviamente, específico, regulado, Exato. claro, e te leva a 1 milhão de coisas que têm impacto na sociedade, né? Você está falando de saúde, você está falando também de trabalhar com um produto em que você vê a materialização dele dentro de uma farmácia, de uma gôndola, de um hospital, dependendo do que você está entregando, fora dos impactos positivos, como eu disse antes, na saúde das pessoas.
Eu trabalho com recrutamento a vida toda. Aham. Dificilmente eu consegui na vida emplacar profissionais de outros setores dentro de farma. Você acha que farma, também por ter essa beleza, acaba sendo um pouco mais fechada a outros setores? Acho que é. Acho que ela faz já há muitos anos tentativas de se abrir um pouco mais ao mundo externo, né? Vamos dizer assim. Mas não é fácil. Eu acho que também essa especificidade, a regulação, ela acaba frustrando um pouco quem vem de outros mercados, porque tem muita coisa que você não consegue, de fato, aplicar em farma, principalmente no Brasil. Acho que em mercados internacionais, né, Estados Unidos, alguns mercados que têm uma comunicação com o paciente direta, eu acho que até você tem um pouco mais de flexibilidade. Aqui no Brasil você tem várias restrições, apesar de que agora, no pós-pandemia, eu acho que isso tem começado a mudar de uma forma mais intensa. Eu acho que existe uma predisposição já a trazer uma inovação mais de consumo, vamos dizer assim, porque no final, eu sempre falo isso lá na Funcional, né? A gente está falando com um consumidor, ele é um consumidor de saúde. E ainda mais complexo do que um consumidor de sapato, de bolsa, porque ele está, muitas das vezes, num momento delicado da vida dele. Emocional. Então, a gente precisa pensar nessa experiência de uma forma mais ampla e não só falar que eu vou vender um remédio, né? Eu preciso cuidar dessa jornada desse paciente. Então, mas eu ainda acho que a farma sempre está alguns passos atrás por toda essa complexidade, pela regulação, pela característica do mercado, pelos tempos que as coisas acontecem no mercado de farma, tudo é muito mais lento. Os pipelines, né? Exato. Então, eu tenho sentido muito, né? Quando eu fui para a Health Tech, eu senti muito a diferença em termos de dinamismo, assim. Sim. Em farma você passa 5 anos, às vezes, fazendo um planejamento de um lançamento de produto. Claro. Até, desculpa te interromper, que foi o que assustou um pouco, não vou dizer a população, mas acho que a mídia em geral, de novo. Quando a gente fala da pandemia, a gente, né? Cada um se socorreu como pôde, Exato. né? Você recebia mensagens de tudo quanto é lado, um saía correndo para se esconder no buraco, o outro comprava papel higiênico que nem um maluco, cada um se defendeu como pôde. Hoje eu nem critico mais, porque assim, na época você não tinha ideia. Não tinha né? informação. Eu estava na época na minha empresa e você falava assim, não, vou projetar para 15 dias, não, vou projetar para um mês, não, depois 2, 6, etc. Você não sabe. É a mesma coisa quando você olha para dentro de uma farma, qualquer tipo de farma, o desenvolvimento de um produto, né, que é algo seríssimo, né, investimento nisso que você tem, uma fortuna. Isso leva anos para você chegar num resultado final e mesmo assim você precisa de testes, às vezes vai, não vai. Quando a gente fala, por exemplo, do desenvolvimento de uma vacina, a gente conseguiu quebrar certos paradigmas importantes, porque normalmente às vezes vai demorar 5 anos para desenvolver uma vacina. A gente conseguiu desenvolver, né? Várias indústrias conseguiram desenvolver em bem menos tempo. Você acha que em função da pandemia esse mercado também se provocou a ser mais eficiente? Ah, com certeza. Isso quebrou esses paradigmas? Eu acho que quebrou, porque eu acho que a indústria começou a questionar, talvez, né? Eu não sei a fundo qual foi a tecnologia utilizada e tudo mais. A gente leu muito na época, né, a respeito. Mas eu acho que tinha um comodismo, talvez, ali, que como tudo, né, a hora que vem um fator externo, as empresas começam a questionar, a desafiar os processos, né? São processos muito rígidos de fabricação, de pesquisa, de comprovação técnica. Então, acho que de todos os lados foram feitas concessões ali, obviamente respeitando o mínimo aceitável, porque nenhuma indústria, né, e tendo trabalhado em acho que 6 ou 7 no final, nenhuma delas, todas que eu trabalhei multinacionais, mas tem muitas nacionais sérias também, se arriscaria ou faria algo que pudesse ter algum impacto negativo na saúde das pessoas. Isso eu posso dizer com certeza. Mas, com certeza, em várias etapas do processo foram se desafiando para encurtar os tempos, né? Porque era tudo muito quadradinho. Então, precisa de 6 meses para um estudo de estabilidade, precisa de mais para fazer um relatório. Tem sempre esses prazos, assim,
que às vezes a gente que é do negócio questionava já bastante. Não, mas não dá Porque para acaba chegando para você assim, esse... não, é assim e pronto. Alguém criou isso em algum lugar, talvez na matriz. E aí eu acho que em cada uma dessas etapas, que são muitas, foram encurtando aí uma semana aqui, um mês ali, 10 dias ali, e as próprias agências regulatórias também, porque elas têm backlogs também. Aqui no Brasil ainda é gigante, lá fora ainda tem também. Então elas também priorizaram, obviamente, né? E aí eu acho que no contexto geral conseguiu se encurtar. Mas eu acho que a partir de então, não tenho acompanhado tão intensamente desenvolvimento de novas moléculas agora, mas imagino que isso deve ter deixado um legado agora para que esse dinamismo perdure, né? Claro. Não seja só um momento ali da pandemia. Mas voltando para, vamos brincar assim, com a pequena Cris, que era estagiária, lá na Ródia, né? Como é que você acabou chegando? Você foi direto depois para o marketing? Porque o teu apetite era para isso, né? Era. Como é que isso se desenhou? Sempre. Eu fiquei bastante tempo ainda na área de BI. E aí ficava tentando mapear possibilidades de eu migrar. Na época, tinha uma convenção, vamos dizer assim, de que quem ia para o marketing tinha que ter passado por vendas, né? Que eram os representantes de vendas. Então, era um pipeline, assim, já de representantes que poderiam virar gerentes de produto, né? Que era o meu... que estava ali na minha área de desejo. E eu não tinha essa passagem, né? E, ao mesmo tempo, eu saí da área que eu estava, eu fui assumindo algumas posições um pouco maiores para ir para a área de vendas. Naquele momento não fazia sentido. Então, teve um momento ali que eu fiquei num compasso de espera. Então, acho que eu fiquei uns 5, 6 anos ainda nessa área de BI. E aí, quando eu estava na Organon, que era uma empresa um pouco menor, a gente tinha bastante, eu tinha muita interação com a área de negócio, enfim, sempre tive na área de BI, né? Eu comecei a meio que ir atrás, assim. Eu falo que tudo que eu consegui foi porque eu lutei, assim, não veio nada. Eu pedi. Eu te falo isso porque a gente teve depoimentos de gente que passou aqui de tecnologia, de inúmeras empresas, principalmente mulheres, tá? Isso é um ponto interessante. Que deram depoimentos importantes de ter a coragem de pedir. E elas me colocaram aqui que, estatisticamente, a mulher acaba pedindo menos que o homem. Eu aprendi isso aqui. Tá? E a importância do pedir, que a gente ignora. E que é interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, porque eu acho que fez total diferença. Porque às vezes as pessoas não sabem da sua intenção, né? É muito louco isso. Você acha que alguém sabe. tem que te descobrir ali, que tem um olheiro. Mas às vezes as pessoas estão tão ali centradas no que elas têm que fazer, nos objetivos, nas pressões, né, do mundo corporativo. Eu hoje, estando em posição de gestão, é muito difícil você saber que o Fábio quer assumir uma outra posição. Eu não vou... Ou que tem uma pedra a ser lapidada naquele setor atrás daquela pessoa, é complicado. É complicado. E aí foi muito isso. Na época, eu era muito próxima do time de gestão, aí estava tendo algumas mudanças. Eu primeiro fiz um caminho para a área de desenvolvimento de negócios, que foi incrível, porque eu fiquei ainda uns 2 anos nessa área. Me deu uma perspectiva mais de avaliação de projeto, até de desenvolvimento de produto, que a gente trabalhava tanto com orgânico quanto com inorgânico, aquisições e parcerias. E me deu uma visão mais financeira do negócio também, né, de avaliação de projeto, de pipeline e tal. E aí eu comecei a ter uma exposição maior dentro da empresa. E aí eu já comecei a falar com algumas pessoas, se tiver alguma vaga em marketing, eu tô aqui, hein, tal. E aí, em um determinado momento, surgiu uma posição de gerente de produto. E aí eu assumi. E foi, assim, incrível. Era exatamente o lugar que eu queria estar. Era aquilo que você esperava. Era. Uma vez nessa cadeira, imagino eu que talvez o marketing fosse, não vou dizer suficiente, mas exatamente o que você queria viver, né? Olhando para a tua trajetória, você chegou ali a uma cadeira de General Manager de uma farma importante, israelense, um nome super conhecido de mercado. O que nessa trajetória você foi adquirindo, ou você acha que foi importante para você poder chegar nessa cadeira tão grande?
Né? Porque assim, quem senta nessas cadeiras, média de mercado, não vou falar de farma, mas historicamente, sem falar de masculino, feminino ou qualquer outra coisa, é gente de cadeira de finanças e gente de cadeira de engenharia. Tá? Muita gente, por exemplo, chega do mercado jurídico, porque eu sou advogado, e tá me perguntando assim, mas quando que o diretor jurídico vai poder ser um CEO? Eu falo assim, cara, difícil. Tem que ter uma visão de negócio. Muito complicado. Por isso que eu não vendo essa história de que não vai ser CEO, etc. É impossível? Eu não acho impossível. Mas quando a gente pensa para a cadeira de marketing, eu não digo que é tão 880 como essa questão do jurídico, mas assim, não é sempre. Apesar de que o marketing, principalmente do, entre aspas, do buraco que você vê, esse marketing de BI, de temperatura da rua, de vendas, de olhar de produto, de giro, etc. e tal, te deu vamos dizer assim, um landscape mais completo para chegar até lá. Foi isso? Como é que isso se desenhou? Eu acho que tem um pouco do meu perfil, né? Que eu acho que é um perfil mais de negócio e menos de marketing promocional, marketing comunicação. Apesar de eu gostar bastante do assunto. Junto com a faculdade que eu fiz, eu acho que era uma faculdade, não sei como está hoje, mas era uma faculdade que te dava muita base de negócio, né? Não era uma faculdade, apesar do curso se chamar comunicação, era uma faculdade de negócios. Em marketing, né? Então, desde que eu comecei a fazer a faculdade, eu sabia que eu não queria ir para a agência, por exemplo, como muita gente foi naquele momento. Então, eu gostava de olhar mercado, de avaliar performance, de trabalhar com estratégia, era um pouco esse meu perfil. E depois, eu acho que quando você assume a cadeira de gerente de produto, você tem uma oportunidade de ser, na verdade, ali um gerente geral de um produto, ou de alguns produtos, né? Eu nunca fiquei com um produto só. Então, você tem total liberdade, assim, obviamente, com algumas restrições, de propor coisas, de envolver a empresa inteira em projetos. Então, isso eu acho que foi me dando corpo. E eu fui me descobrindo também, porque não é uma coisa assim, pelo menos para mim, super planejada, né? Eu sempre falo, ai, nossa, desde que eu comecei, eu sabia que eu queria chegar a gerente geral. Não, eu acho que são coisas que você vai evoluindo passo a passo. E eu comecei a me sentir muito realizada fazendo aquilo, né? Então, na posição de gerente de produto, você não tem muitos reportes. Eu tinha... Dependendo eu passei por 2 empresas que eu fui gerente de produto. Eu tinha um estagiário, assim, que reportava para mim. Você não tem muita equipe. Mas você fala com a empresa inteira, né? Principalmente quando você vai lançar um produto novo. E você é dona de uma lojinha. Você é dona de uma loja. Então, assim, tudo daquele produto tem que passar por você. Então, você tem que engajar todo mundo. Então, eu falava, gente, eu não consigo responder todas as perguntas. Eu preciso juntar as pessoas que são as especialistas. Então, eu acho que isso foi uma característica minha que foi me dando esse respaldo, porque eu consegui agregar e trazer as pessoas para aquele mesmo objetivo. Então, vamos lançar o produto, vamos reunir todo mundo aqui. Qual que é o ponto aqui de regulatório, de logística, de comunicação, de promocional, de vendas. Então, você tem que engajar a equipe de vendas, não tem jeito, porque principalmente em farma né, essa turma que está lá na linha de frente. Então, assim, trazendo essas pessoas para perto, mobilizando, apresentando as ideias e discutindo com eles, ouvindo também o que faz sentido para cada um, depois você cria um plano que é de todo mundo. Então, acho que isso foi me dando esse corpo, né? Então, eu comecei a receber esses feedbacks, pô, que legal, você envolve, você traz todo mundo para perto, tá todo mundo se sentindo dono daquilo junto, né? Então, eu lembro, quando eu estava na Pfizer, que eu lancei um produto, as pessoas se sentiam muito donas daquilo, né? E aí, obviamente, tem um trabalho, tem estratégia, tem uma série de coisas, mas isso faz muito resultado também. E aí, eu acho que no final também, coroando com o resultado, isso vai te dando visibilidade dentro das empresas, né? Então, acho que foi isso. Acho que foi esse passo a passo e trazer muito as pessoas para perto e entender que a sua posição é muito estratégica, né? Eu sempre falei para os gerentes de produto, depois quando eu fui assumindo outras posições, você é o cara
que aperta o botão. Então, se você tiver meia boca, não, vamos ver o que dá, vai todo mundo ficar nessa situação. Se você engajar a galera, se você tiver afim, fizer uma boa estratégia, enfim, fizer o trabalho da forma que tem que fazer, todo mundo vai entrar junto contigo, né? Então, é uma posição que eu acho que te dá, ou te expõe de uma forma muito positiva, ou também, às vezes, negativa, né? Eu acho que é meio que a hora da verdade ali, onde você vai saber para onde as pessoas podem ir ou não. Super legal o teu depoimento, porque assim, hoje a gente vive a era da venda dos conceitos de soft skills, né? A ponto de ficar até clichê, o que não deveria, né? E o teu depoimento prova, assim como inúmeros aqui, que, assim, cada um hoje chama de um jeito, né? Você tem, obviamente, as hard skills, aí tem as soft skills, aí tem real skills, daqui a pouco tem, sei lá, né? Os nomes que vão colocar. Uma grande amiga minha que passou por aqui, aliás, tem um livro belíssimo nesse sentido que eu te recomendo, que fala dos power skills, que, aliás, é um conceito que eu gosto, porque... Eu já vi alguma né, coisa. a Daphna Blaschkauer, espetacular. Beijo, Daphna. Mas, assim, é muito real isso, né? Você, obviamente, estava numa cadeira porque, tecnicamente, estava preparada para ela. Mas foram justamente essas tuas power skills, vamos chamar assim, de engajar as pessoas, o que o mercado chama hoje de cooperação, de empatia, de colaboração, de construir pontes, co-criar, de co-criar e tudo mais. Quer dizer, isso realmente se acaba identificando que fez a diferença no teu perfil e se materializou nos teus projetos, a ponto de influenciar pessoas, de certa forma, e sedimentando aquela ideia de que a Cris é uma líder importante, independente da estrutura que ela está. Exato. Quando você olha hoje, não só na cadeira que você está, mas pelas cadeiras que você passou, você tinha esse olhar clínico também nesse sentido para atrair pessoas para trabalhar contigo? Às vezes a gente não sabe muito isso, né? É meio instintivo. Instintivo. Mas quando você contrata alguém para trabalhar contigo ou forma as tuas equipes, o que de fato acaba pesando para você, tendo superado que essa pessoa tecnicamente é preparada, pelo menos no máximo das coisas que você precisa? Eu sou muito objetiva e eu gosto muito, assim, eu falo que eu sou uma boa contadora de histórias, assim. As coisas têm que ter começo, meio e fim, diagnóstico, plano de ação e resultado, sabe assim? Sim. Eu tenho muito esse framework quando eu avalio Introdução, qualquer desenvolvimento, coisa. conclusão, lembra da escola? E, obviamente, eu acho que tem uma questão de você ter afinidade com as pessoas, né? E tem questões até de vamos dizer, de soft skills mesmo, de o jeito que você quer que as pessoas sejam, se ela tem fit, né, com a empresa que você tá, se bate com a cultura da empresa e tal. Mas eu gosto sempre, dependendo da posição, de fazer case. Case, para mim, eu acho que revela muita coisa. Já mudei totalmente de ideia quando eu entrevistei versus a apresentação de um case. Porque aí você vê, de fato, como é que é a linha de raciocínio daquela pessoa. E, assim, nunca tem certo e errado. É sempre um case super simples, né? Informações fictícias e tal. Mas você já consegue ver, essa pessoa tem um perfil mais analítico. Como é que ela conta uma história? Ela te engajou naquela apresentação? Qual foi? Ela estava motivada? Ela estava meio, né, caída? Então, você vê tanta coisa na hora de uma apresentação de case, e eu gosto sempre de ter gente também comigo assistindo e tal. Então, assim, as melhores contratações que eu fiz foi dessa forma. Você sabe que eu tô adorando o que você está falando, porque assim, eu sou apaixonado pelo tema, e eu trabalho com mentoria, uma das empresas que eu tenho, etc. Então, carreira, para mim, é um negócio que me move. E num dos temas que a gente sempre trabalha em mentoria é, de fato, a estrutura curricular do executivo ou da executiva, porque poucas vezes a estrutura curricular condiz com a história dessas pessoas. E essas pessoas acabam se reconhecendo como profissionais ou como executivos à medida em que elas revisitam grandes cases da trajetória delas e sabem utilizar isso em interações com o mercado, que é dali que saem essas competências, é dali que sai esse fator humano que pode encantar quem está do outro lado e você trazer a pessoa para a mesa
né? A amplitude de inteligência, porque inteligência não é uma só, né? E é isso que o case faz. Exato. Por isso que eu sou um grande crítico ao formato tradicional curricular, porque a gente não promove boas conversas com esses currículos. E aí você já tem meio que, entrevista por competência, a pessoa já prepara alguma, né? A gente mesmo O manual faz do escoteiro isso. mirim, exato. Você prepara já algumas respostas, algumas situações que você teve sucesso, você chega com aquilo meio pronto, mas será que de fato foi você que realizou aquilo, né? Como é que você mede de fato o seu papel naquela realização, né? Então acho que o case ele ilustra muito e traz muito de características pessoais também. Às vezes, quando você faz um questionamento sobre o case, como é que a pessoa reage? Ela gosta de ser contrariada? Como ela lida não? com feedback. Como é que ela lida com uma pergunta um pouquinho, né? Ninguém nunca faz uma pergunta para colocar em saia justa, mas olha, por que você colocou isso aqui? Faz sentido? Essa informação está um pouco diferente. Ela está aberta a novos ângulos, Exato. a contribuições. Exato. Então, acho que ajuda muito, muito mesmo. Você na cadeira de General Manager é uma cadeira que, assim, pouca gente ocupa por uma questão matemática. Claro, isso é óbvio. E ela é muito pouca gente sabe, até obviamente por questões matemáticas, ela é absolutamente solitária em vários aspectos. Né? Você sentando nessa cadeira, você teve essa sensação? Imagino que, obviamente, até pelo teu perfil que eu estou te concedendo, você se sentia pronta para sentar nessa cadeira. Mas quando a gente senta é diferente. Né? Você sentiu essa diferença quando você assumiu? Senti, principalmente no comportamento das pessoas, porque é engraçado, eu fui dormir um dia de um jeito e acordei no outro dia de outro, então para mim não mudou nada, mas eu percebia que assim, eu entrava na sala, as pessoas paravam de falar, e eu falava, gente, eu continuo a mesma pessoa, né? Então tem um momento ali de todos, no meu caso, né, eu não vim de fora, eu já estava dentro da empresa. Então, por isso que eu achava ainda mais estranho, porque as pessoas me conheciam como parte do time antes, né? Eu fui assumindo algumas cadeiras lá. Mas eu acho que é um momento de adaptação. Acho que eu sempre tive pessoas-chave no time que continuaram próximas a mim. Eu não me sentia assim, nossa, eu não tenho com quem trocar. Eu tomo decisões sozinha. Não, eu sempre tive esse perfil muito de ouvir as pessoas que estavam no meu time, assim, né? Até por isso que elas estão ali, né? Para serem ouvidas. Então, eu nunca me senti tão sozinha. Obviamente, em alguns casos, quando você tem que reportar para fora, em algumas situações, você é colocada à prova e aí você tem que dar, né? Ter coerência no seu discurso, né? Mas eu sempre busquei ter algumas pessoas ali próximas, até para pegar um pouco a temperatura, porque muitas vezes você não tem noção do que está acontecendo na base, né? Então, esses são aprendizados que você vai tendo. Então, manter saídas a campo, por exemplo, quando eu estava na indústria, né? Não só ouvir o que os líderes estavam falando, mas deixa eu ir lá na ponta mesmo, saber o que está acontecendo. Não por duvidar, mas para entender esse calor. Para não perder essa temperatura, Exato. né? A gente ouve, por exemplo, muito de CEO de varejo, né? O cara vai para a loja, vai atender, vai vender, diferença. Vai calçar sapato nas pessoas. Faz a diferença, né? Faz total. E eu vejo hoje na Funcional isso também. Eu com o time de desenvolvimento, por exemplo. Às vezes eu entro em reunião com o squad que está trabalhando num projeto específico. E aí, primeiro, você vê como está o calor, a temperatura, você vê se as pessoas estão motivadas, se elas estão só ali cumprindo tabela. E não porque eu estou querendo observar e retalhar as pessoas, não é isso. É para que eu pense o que a gente precisa fazer para melhorar esse engajamento. E para chegar no objetivo que a gente precisa chegar. Principalmente quando você está nesse trabalho remoto, que muitas vezes é mais difícil você manter o pessoal engajado, né? Faço algumas perguntas também. Pessoal, isso aqui, como que vocês acham que o cliente está recebendo isso? Qual o impacto que isso está causando no cliente? E aí eu acho que também isso dá vai dando o set também ali de cultura, de qual é o perfil da empresa. Eu acho que faz muita diferença. Você falou da Funcional, e a gente vai obviamente explorar um pouco isso.
A gente conversa aqui, como eu te disse, com um monte de empreendedor, CEO, diretores, VPs, etc. E todo mundo sempre tem alguma opinião sobre Brasil. Né? Claro, somos brasileiros, como é que a gente não vai ter uma opinião sobre isso? A gente sente na pele como é que é as dores e as delícias de sermos brasileiros. O fato é que o Brasil, todo mundo, de certa forma, vê ele como um país, ou ouve isso, pelo menos, de inúmeras oportunidades. E ele tem oportunidades por questões positivas e muitas vezes negativas, né? O Brasil está aquém da média de vários países em várias indústrias, setores ou temas. A saúde é um deles, a gente sabe disso. Falando um pouco da funcional e de o que é uma health tech, quer dizer, a health tech está num ambiente, está nesse ambiente de saúde porque provavelmente ela identificou, né, que há um gap, né, dentro do setor de saúde. Que gap é esse? O que é uma health tech para quem está nos assistindo? E qual é o propósito disso tudo dentro desse ambiente complicado que é o da saúde brasileira? Né? Perfeito. Bom, primeiramente, uma health tech é uma empresa de tecnologia, eu gosto sempre de falar isso, né? Então, o que é? A empresa faz o quê? Tecnologia, software, basicamente, em saúde, né? Então, existem vários tipos, existem, por exemplo, aquelas que foram para uma vertical de plano de saúde, mais digital, tem algumas que vão muito mais para a área de dados, enfim, tem vários caminhos aí. A funcional, que provavelmente quem está assistindo a gente já deve ter sido impactado, e você também pela funcional, qual que é o nosso foco? Principalmente programas de acesso e adesão a tratamento, então aqueles programas muitas vezes que você vai na farmácia, que você dá o seu CPF e você às vezes tem acesso a um desconto, a um programa de paciente. Programas para acesso a diagnóstico também a gente faz, principalmente para aqueles produtos de alto custo, que são providos pelo SUS e tudo mais, mas contratados, né, pela indústria. E a gente também tem programas através dos empregadores que oferecem muitas vezes um plano de medicamento para os seus funcionários. E aí dá algum tipo de subsídio e tal. Então, onde está a nossa tecnologia? Está fazendo toda a integração, tanto com as farmácias, com o varejo, a gente está integrado aí com mais de 50 mil PDVs no Brasil, dentre os 90 e poucos mil que tem hoje. Ou seja, as principais redes e redes menores, farmácias independentes. E laboratórios, clínicas também, quando a gente fala de tratamento oncológico. Então, a gente faz todo esse trabalho de integração para que a experiência desse paciente seja mais fluida, né? Então, é nesses espaços que a gente está. A gente tem uma área também bem forte de dados, onde a gente trabalha principalmente com planos de saúde e operadoras, com operadoras e corretoras de saúde. E também temos alguns dados que a gente trabalha para oferecer para a própria indústria farmacêutica também. Hoje a gente tem aí mais ou menos uns 400 clientes dentro da área de saúde. Agora, falando de por que as health techs surgiram? De fato, porque existem milhares de oportunidades, né? E eu acho que uma das razões para eu ter feito esse movimento até foi isso, né? Eu primeiro entrei no conselho da Funcional, eu ainda estava na Teva, e eu comecei a ver a quantidade de oportunidades que tinha, né? Que é muito mais difícil você encontrar na farmacêutica, porque você tem poucas ferramentas para tratar todas aquelas oportunidades, né? Os seus produtos, eles são poucos e demoram muito tempo. E te limita do ponto de vista do intraempreendedorismo, né? Não dá para você, entre aspas, brincar ali com certas coisas, ou tentar empreender. É um negócio de compra e venda, né? Assim, você não tem muita margem. Até a indústria sempre teve algumas iniciativas de mais educacionais, né? De campanhas, enfim, para conscientização da população e tal. Mas é muito difícil quando você também não consegue abarcar a cadeia toda, o ecossistema todo. Então, eu acho que as health techs vieram para preencher esses espaços dentro do ecossistema e junto com cada um desses players, seja a indústria, as operadoras, o varejo, os distribuidores, os laboratórios de análise, juntos criar possibilidades de melhorar essa jornada do paciente. Então, a gente sabe que a adesão
principalmente aqui no Brasil, é um ponto de dor, né? É muito baixo, principalmente quando a gente fala de tratamentos crônicos. Então, aí, uma média de 30% de adesão só a tratamentos crônicos aqui no Brasil. E isso vem crescendo porque, principalmente pós-pandemia, as pessoas começaram até a se preocupar mais, né, com as suas doenças pré-existentes, né, sejam doenças cardiovasculares, obesidade, cardiometabólicas. Minimamente se examinar. Exato. Então, é um problema, porque você gera uma série de impactos, né, com uma adesão baixa. Você gera mais sinistralidade no plano de saúde, mais custo para o governo, quando a gente fala de SUS, mas também para o plano de saúde, quando você poderia estar fazendo uma prevenção melhor. A gente fala muito do câncer, mas em todas as doenças crônicas você tem um problema aí de fazer uma prevenção e um tratamento mais adequado para não chegar a ter um infarto, não chegar a precisar de uma cirurgia bariátrica, enfim, tem uma série de... E como você disse, tem impactos inúmeros, inclusive de custo. De custo, de saúde mesmo, né? Para as pessoas que muitas vezes, por mais que você corra atrás depois, muitas pessoas são perdidas aí no meio do caminho. Então, acho que esse espaço de adesão é um espaço bem de oportunidade, e que várias indústrias tentam trabalhar isso da melhor forma, mas é difícil. Acesso é um super problema, né? Porque hoje a gente fala que a gente tem 24% mais ou menos da população na rede privada, né, de saúde. O restante está todo no SUS. E apesar do SUS ter uma super cobertura, fazer um trabalho muito bom, que a gente teve maior exposição na pandemia, tem muita oportunidade. É muito difícil você cobrir tudo para todo mundo, como está na nossa Constituição, né? Que a nossa Constituição exige que seja coberto tudo para todo mundo. E aí não tem dinheiro que seja suficiente para isso, né? Então, é um espaço que precisa de ajuda também. Tanto que a própria indústria, muitas vezes, ajuda os pacientes, né? Suporta paciente, muitas vezes, em acelerar diagnóstico. Porque uma fila para uma ressonância, muitas vezes pode demorar 6 meses, 9 meses. Pode ser que essa pessoa nem tenha mais tempo de fazer o tratamento depois, né? Então, acho que esses espaços precisam ser ocupados e precisam, essas empresas precisam ajudar a indústria e todos os outros atores aí a solucionar esses grandes dilemas, né? Da tua perspectiva pessoal, Cris, e profissional, obviamente, você veio de grandes marcas, grandes bandeiras, produtos ultra conhecidos. Fora a questão da oportunidade, que bichinho te picou para fazer esse salto? Claro que você é uma pessoa de negócio, me parece super focada, alinhada com o mercado, alinhada com o resultado e tudo mais. Isso, obviamente, deve te proporcionar isso do ponto de vista da sustentabilidade de carreira, do olhar para onde vai o mercado, mas do ponto de vista pessoal. Que bichinho te picou? Eu acho que foi uma necessidade de mudança mesmo, né? Porque depois de foram mais de 20 anos na indústria, não que eu já soubesse de tudo longe de mim, mas algumas coisas começam a se repetir, alguns cenários, algumas estratégias, trabalhos que você vai fazendo, né? E quando eu tive acesso às coisas que poderiam ser feitas na Funcional, que muito tempo, ela tem mais de 20 anos também aí de mercado, e ela estava, desde o início, ela era gerenciada pelo fundador, que é o único acionista da empresa. Então, tinha muita oportunidade de gestão ali dentro também. E é o que eu mais gosto de fazer. Eu acho que o meu trabalho ali dentro da Teva, por exemplo, que é a empresa que eu estava, já estava muito andando sozinho, sabe assim? Obviamente você tem que fazer alguns ajustes o tempo todo. Tropicalizava certas coisas. Mas eu tinha, naquele momento, me pareceu que eu já tinha cumprido a minha missão ali. E fiquei bastante tentada com esse convite da Funcional, com bastante medo também, porque é uma mudança radical, eu não entendia nada, continuo não entendendo de tecnologia, só engano. Mas eu acho que foi uma necessidade de mudança. Eu falei, eu vou arriscar, e se não der, depois eu volto. Enfim, conversei com algumas pessoas. Acho que eu ainda estava num momento ali que dava para eu assumir riscos.
E não me arrependo. Eu acho que foi, assim, eu falo que eu rejuvenesci, porque foi um maremoto de coisas novas, né, na minha vida. Eu tive que aprender tudo de tudo ao mesmo tempo, né? Então, como funciona um desenvolvimento de um produto, né, de tecnologia? O que dá para fazer, o que não dá para fazer? Quanto tempo as coisas demoram? Enfim, é tudo muito diferente. Por que uma tecnologia legada é difícil e por que você tem que evoluir as suas tecnologias? Por que é importante estar na nuvem? Porque tudo isso, né, eu não Tava tinha fora do seu radar. Totalmente fora. Então foi um banho assim de mundo, eu até falo, porque eu acho que a indústria ela te deixa muito centrada dentro daquele universo, né? E era o único praticamente que eu tinha vivido até então. Claro. E é um ambiente competitivo que te exige esse hiperfoco, né? Muito. Então, a hora que eu vi o tanto de coisas, possibilidades que existiam e que eu precisava aprender, isso me deu bastante gás, assim, para seguir, para tomar esse risco. Acho que foi um pouco isso. É legal isso porque é o seguinte, claro, você está no ambiente da saúde, então mais do que você vai saber a média hoje de vida de população mundial. Obviamente eu não vou te perguntar aqui porque eu não quero te colocar em situação de desespero, como diz o outro. Mas é fato que as pessoas vivem mais. Sim. Né? A gente vê, inclusive, com os casos de Covid, quanta gente de 100 e poucos anos indo ser vacinada. É surpreendente esses números. Né? Quando a gente transporta para a carreira, vem uma questão que às vezes a gente nem coloca na equação, que é o que, cara? É sustentabilidade. De repente eu vou trabalhar até 85 e descansar 15, 20. Vai ser isso? Olhando para a tua trajetória, você se colocou, talvez isso seja um ponto até da tua sustentabilidade, e numa situação de enorme desconforto. Você recomenda isso? Você acha que isso é importantíssimo na nossa trajetória? Eu recomendo, mas você tem que estar muito afim. Eu acho que é importante, assim, se você estiver já num estágio de vida e sem julgamentos, tá? Porque muitas vezes você tá num lugar que você fala, eu não quero começar tudo de novo e tal, provar o que eu sei, o que eu não sei. Você tem que estar com muito gás, porque não é fácil. É um leão por dia e mercado de tecnologia, né? A gente brincava lá que é largados e pelados. Sim, se vira. A gente falava que a pessoa entrava achando que era Big Brother, mas no final era largados e pelados. Sim, não tem aquela infra toda, aquela segurança Exato. toda. Por quê? Porque tudo muda muito rápido, tudo pode dar errado. É muito diferente do ambiente mais controlado e hermético da indústria, né? Que você tem previsibilidade, assim. Até que ela era um pouquinho mais instável nesse sentido, porque ela tinha muitos centros muitas fábricas. Então, só para você ter uma ideia, ela tinha mais de 60 fábricas por conta de tantas aquisições que ela fez. O que é bem incomum, tá? As grandes multinacionais, às vezes, têm 15, 20... Então a complexidade logística da Teva era bem grande, então às vezes a gente tinha algumas surpresas de fornecimento, algumas falhas de algum parceiro e tal. Mas assim, diante do que eu tenho hoje em tecnologia, era um cenário muito controlado. Então, fazer uma mudança dessa e ainda para um mercado de tecnologia que tem essa aceleração contínua aí no pós-pandemia, o que surge? Então, assim, eu preciso pelo menos estar sabendo o que está acontecendo. Surgiram health techs que estão fazendo isso. Agora tem uma que está trabalhando nessa frente, tem outra. Você tem que ter uma inteligência competitiva muito acelerada o tempo todo. Porque pode ser que alguém esteja caminhando por fora e, de repente, vai ser um novo competidor para você. Podem ter necessidades surgindo que você precisa aproveitar naquele momento e mudar todo o seu roadmap que você traçou para o ano. Então, isso é uma coisa que eu aprendi. Na indústria, a gente fazia planejamentos de 5 anos e tal. Em tecnologia, é impossível fazer isso. Eu tento fazer, assim, 1 ano e meio, 2...
Mas a gente sabe que de 3 em 3 meses a gente precisa revisar roadmap, precisa ver priorização de projetos de novo a cada 3 meses, porque vão surgindo necessidades ao longo do caminho. Então, acho que você tem que estar com esse espírito empreendedor mesmo, de querer fazer a diferença, de olhar para o mercado o tempo todo. Mas eu recomendo, de fato eu recomendo para quem está afim de se reinventar e de... Eu vejo hoje que eu ganhei uma, como você falou, sustentabilidade muito grande, porque eu tenho uma perspectiva totalmente diferente do que eu tinha antes. Comparativamente à última crise, vamos dizer assim. Exatamente, muito. Você falou de gás. Onde você busca esse gás? O que você faz no teu dia a dia para manter o giro em alta, vamos dizer assim? Eu preciso de esporte, né? Então, assim, eu percebo quando eu não faço, tem viagem, alguma coisa que quebra, eu já fico meio irritada. Então, meu marido fala, não, vai lá fazer academia, vai pro beach tênis. Então, eu tô fazendo muito beach tênis há um tempo, já comecei na pandemia. Você reserva um horário para isso? Você trava a tua agenda para isso? Travo. Eu sou muito organizada com a agenda, assim... Pelo menos de trabalho, eu sou muito organizada e já deixo aqueles tempos bloqueados. Então, acho que o home office também ajudou, né? A gente continua em home office, eu vou de 2 a 3 vezes por semana para o escritório. Mas os dias que eu estou em casa, eu aproveito para ir para academia, porque eu consigo gerenciar, então já deixo um bloqueio lá, o horário. E à noite, normalmente, eu faço o beach tênis e aí é sagrado. As crianças já sabem também, às vezes fica um bico. Ai, mas você vai mesmo hoje? Vou. Melhor para vocês, Sim. se eu for. Então, eu preciso disso. Mas também amo tirar férias, viajar. Eu falo isso para todo mundo. Gente, não dá para passar direto. Para mim, não dá nem 6 meses passar muito mais de 6 meses sem tirar... Sem dar uma quebrada, uma reenergizada. Então, eu incentivo todo mundo. Eu acho que não tem nada a ver esse negócio de... eu tô com 3 férias acumuladas. Eu falo, péssimo para você. Pega super mal, inclusive hoje em dia. Não faz isso sentido. É bem anos 80. Exato. Então, eu sempre fui de já planejar, deixar aquelas datas fechadas, principalmente com as crianças, de ter um tempo para curtir com eles. Enfim, acho que é importante dar essa parada, porque senão você enlouquece. Você mencionou de onde você busca o teu gás, a tua energia. E o teu conhecimento ou entretenimento? Você busca onde? A gente tem um quadro aqui que sempre pergunta para a turma, né? Quer dizer, que livro você lê, que série você vê, que filme você vê? Como é que tá a tua vida nesse aspecto? E dicas pra gente, porque a gente vai atrás dessas dicas, inclusive publica depois. Adoro. Bom, eu sou a louca das biografias. Biografias? Sou. Adoro. A última que eu li, acabei de acabar, até troquei com uma menina lá da Funcional, a Bia, beijo pra Bia, que ela também gosta. Então eu tinha lido da Tina Turner e ela me deu a da Viola Davis. Ah, sim. Não sei se você já leu. Super fã. Não li da Viola Davis, mas vi ela atuando maravilhosamente bem no filme lá da Nike, do Air. Ela como é a mãe do Michael Jordan. Exato. Espetacular. E, aliás, eu ouvi a história, diz que foi condição sine qua non que ela fizesse a mãe dele. Senão o filme não sairia. O Ben Affleck, entre o Matt Damon e o Ben Affleck, produziram o filme. Isso. Eles fizeram um sorteio. Quem vai falar com o Michael Jordan? Porque diz que ele é um cara que amedronta até na conversa. Ele é tão competitivo. Ele é uma figura assim, assustadora. Ele não aparece no filme. Não, o que é fantástico também. Porque assim, a história do cara inteira é documentada. Ficou uma coisa de tipo, não vamos colocar um ator... Não, e você já conhece a história do cara. Que mais falar sobre ele? Né? E diz que quando o Ben Affleck ele foi sorteado entre os dois, vai lá você. O Ben Affleck foi lá tremendo conversar com ele. O cara falou, não, olha... conversou com ele, voltou para conversar com o Matt Damon e falou assim, cara, tem uma notícia boa, uma ruim. Ele falou, bom, qual que é a boa? Ele falou, ele topou fazer. Topou autorizar o filme. Ele falou, mas ele tem uma condição. Ele falou, fala, qual é? Ele falou, não, é que a Viola Davis seja a mãe dele. Porque se não for ela, ele não topa fazer. Eles falaram, caramba, agora a gente vai ter que convencer ela a fazer. E foi aí que eles conseguiram e deu certo. É espetacular. Então, Tina Turner, Viola Davis. Eu li também logo no comecinho do ano do CEO da Disney, que eu gostei. Ela fala bastante do negócio também, mas fala um pouco do perfil de gestão dele. Foi bem legal. Li esse ano, tô falando, Príncipe Harry, também vale a pena. De esporte alguma, não? Biografia? De esporte... Que eu leio todas. Não, agora recente que eu me Vou lembre, te recomendar não. uma, se é que você já não leu. Mas que nenhuma, pra mim, consegue ainda superar.
de todas que eu li, que é a biografia do André Agassi. Ah, é? É. Nossa, ótima. Vai ser meu É próximo. espetacular. Teu marido adora esporte? Não tanto quanto eu, ele gosta de automobilismo. Mas tudo bem, mas conhece essas figuras. Cara, é espetacular a biografia do André Agassi. Que É a melhor que eu máximo. já li, acho difícil superar. De esporte, claro. Boa. Mas é espetacular a história desse cara. De superação. Porque tudo, de como ele começou no tênis, o pai dele obrigava ele a jogar tênis, ele tem uma relação super conturbada com o tênis, um pai. cara que foi multicampeão, número 1 do mundo. Aí ele teve uma relação pessoal que levou ele para despencar do ranking, ele casou com a Brooke Shields, você lembra, né? Era mulher na época, vamos dizer assim, tida como a mais bela do mundo, etc. E tal. O cara desapareceu dos rankings, não vou te dizer porquê, nem estragar a surpresa do pessoal, o spoiler, né, que fala. Mas é isso, então assim, uma história de uma relação com o tênis ultra complicada, com a vida ultra complicada, mas que depois tudo dá um full circle e o cara Muito legal. chega no que ele é hoje, muito legal. E ele teve sucesso na carreira, inclusive depois disso, mais velho, ele retoma a carreira dele, isso é documentado, todo mundo sabe, mas é assim, mas é uma história riquíssima, de altos e baixos fortíssimos e de uma transparência brutal, até o ponto de dar uma dinamitada na história do cara, mas ele não estava nem aí. Assim, não vou contar exatamente como foi, o que aconteceu e o que eu passei durante esse período. Espetacular. Sórdidos. Isso é espetacular. Adoro. E é isso que eu acho legal das biografias, porque às vezes você olha de fora, você acha, né, que a pessoa Totalmente. tá desfilando na Exato. vida, né? Imagina a vida de CEO, de você empreendedor. vê os perrengues das pessoas. E o que você tem que abdicar, porque, de novo, como a gente sempre fala aqui, tudo não terás. Exato, né? E você vê esses aspectos mais humanos, né? De vulnerabilidade, que tá na moda também. Super. Brené Brown, abraço. Mas a Viola, você vai, assim, é impressionante. Vou ver eu e a minha esposa, porque ela também adora essas biografias. E adora um Netflix também, né? Que você tá Todos vendo? os streamings. Agora eu acabei de acabar Virgin River, eu gosto de milhares de estilos. Virgin River é uma bem água com açúcar, que eu acabei de Sempre válido, ver. entretenimento sempre. Eu gosto daquelas bem trash mesmo, de histórias grotescas, de assassinato, serial killer, Jeff Dahmer. Suspense, uma certa violência. Gosto, mas gosto também desses mais biografias. Aí eu sou bem variada. Eu vi esses dias Netflix. em casa, a gente viu no feriado, inclusive, o Big Vape. Eu falei até pro meu filho que eu queria ver com ele, porque na escola tá essa situação. É muito importante, te digo. Agora sim, sem julgamento de novo, mas assim, muito bem feito. Completo. Cobrindo todos os ângulos, conversando até com professores, que ótimo, com mães, com a indústria, entendendo as intenções dos caras e para onde esse business plan foi para um lado que não era para ir, foi, e as consequências são de fato desastrosas, mas assim, muito bem feito, te deixa engajado. E é um assunto importantíssimo para se tratar em qualquer lugar. É série, de alguns episódios. Eu até falei para ele ver comigo, vou ver se eu começo hoje. Eu vi o divórcio midiático do... Eu vi o Beckham também agora. Beckham também vi, espetacular. Para quem acha que é só um rapaz bonitinho, não, tá? História do cara espetacular. Grande jogador, uma vida difícil. Que perrengue que ele passou, hein? Que perrengue. Meu Deus. Que vida difícil ele e a esposa dele. Agora, qual que foi o que eu vi? O divórcio do... Gente... O Johnny Depp. Eu vi também. Johnny Depp. E Amber. Impressionante, não? Sim. E como a gente vive uma realidade brasileira do direito em que essas coisas não são transmitidas na televisão. Lá é 100%. E o quanto isso mexeu com vloggers, blogs, canais de YouTube, E de certa forma, assim, pelo menos o que deu a entender é que ele também queria um pouco foi uma estratégia. Isso acontecesse. Mais do que ganhar ou perder o processo, a imagem que ficaria desse cara. Exato. Né? E lá e como tem influência, isso, né, de vida, de pai, de mãe, de criação, nas escolhas que a gente faz. Como é importante ter isso. Total. Não remediado, mas assim, ser visto o quanto antes, né? Exato. A gente como pai, como mãe, enfim, tem uma preocupação grande disso. Eu me preocupo muito, né? Meus dois estão, uma pré-adolescente e o outro adolescente. O meu eu chamo de semi-pré. Semi-pré-adolescente. Pré-pré. E a gente tem que reaprender a ser pai e mãe nessa fase, porque não é mais outro mundo, não dá para subestimar. Ditar regras que eles não ouvem. O acesso a eles é diferente. Totalmente diferente. A costura. Aí tô lendo alguns blogs, tem uma mulher que eu tô seguindo, muito boa, não sei se você segue, chama Cláudia Alaminos. Cláudia Alaminos? Acho que não, mas a minha esposa deve ter me mandado algum inbox dela, com toda certeza.
Tenho adorado ela. Ela é super porque ela conectada dá com várias isso. dicas de como você leva um Acessar. assunto, de que forma é melhor você falar, porque mudou. Do dia pra noite muda. Você não pode mais falar, olha, filho, não faz assim que isso não é legal. Ai, não, mas você já tá querendo falar, me criticar, eu só sou criticado. O repertório deles, inclusive emocional, parece que é mais extenso também. Então você tem que ser mais sofisticado Exato. com as coisas. Mas como eu vi outro dia um cientista famosíssimo falando, esqueci agora o nome dele, hoje eu tô difícil de nome. Mas ele falou o seguinte: se você não tolera caos, não tenha filhos. Porque eles trazem e mexem com tudo e faz parte da natureza deles mexer com tudo, mexer contigo, mexer com o espaço, com o ambiente. Exato. Filho é caos. E você saber navegar o caos, principalmente com amor, né? Entregando amor é uma das coisas mais bonitas que tem. Mas, de novo, é caos. E a gente tem que saber prestando lidar com atenção, não achando que eles... Acho que até a gente consegue levar essas coisas para o trabalho também, né? Não assumir que eles já sabem, que eles já estão preparados, né? Você tem que estar o tempo todo ali, pelo menos, observando. Não, até porque a gente vive essa era da tentando... glorificação do filho, então dá a impressão que eles são mini Mulher Maravilha e mini Super-Homem ali. Não tem nada daquilo, são só crianças, né? Exato. Só que a etiqueta do mundo que a gente vive hoje nos faz supor diferente. Cris, super obrigado. Obrigada Adorei a você. te conhecer. Foi ótimo. Obrigado pelo prestígio você de ter vindo aqui no Conversa. Não, imagina. Você também. Um prazer. Uma pena que a gente não pode ficar falando aqui por horas. Temos horário, viu, pessoal? Aqui a gente tem horário para as coisas, mas te agradeço. Obrigada a você. Obrigado foi mesmo, uma super delícia. contribuição. E, de novo, se é CEO e está falando, a gente tem que acreditar, né? Pessoal, obrigado de novo pela audiência de vocês. O Café com Sal fica muito infeliz em ter pessoas como a Cris sempre contribuindo com conhecimento, não só do ambiente corporativo, mas vocês viram de vida, como mãe, como executiva, como mulher, enfim. Premiados somos nós. Obrigado, a gente agradece de novo a atenção de vocês, tanto no YouTube quanto no Spotify e os cortes no Instagram. Um abração em todos e até a próxima. Tchau.